Bom, eu quero começar então aqui falando sobre o Maurício, que de acordo aí com o portal que eu deixei aqui na tela para vocês, também essa informação, o portal Goal, o Palmeiras fez contato com o Maurício e estuda uma investida pelo meia que joga no Internacional. Jogador que vive uma fase realmente muito boa e, no caso, só lembrando, né, o Internacional tem 50% dos seus direitos econômicos e pedem cerca de 8 milhões de euros, ou seja, 44 milhões de reais, só por essa fatia que ele tem. Só que pode envolver também a parte que o Cruzeiro tem, que é 20%, e também os direitos econômicos do Desportivo Brasil, que é 20%, e o Cruzeiro 25%, tá? Lembrando. A Raposa abriu mão de um percentual que era 30% até o início da última temporada. E o próprio atleta tem também 5% dos seus direitos econômicos, né? Maurício, que está aí com seus 21 anos de idade, vive uma fase realmente muito boa. Nos últimos 3 anos, com o Internacional, tem crescido bastante, mas especificamente desde a temporada passada, onde ele havia feito 55 jogos, 9 gols e 5 assistências. Nessa atual temporada também, números bem interessantes pelo Internacional nesse início de ano, né, contando apenas os jogos dos estaduais, 13 jogos, 4 gols e 3 assistências, uma média de participação de quase 1 gol por jogo a cada 2 jogos, 1 gol a cada 2 jogos, né? 1 gol, uma assistência, então uma média muito interessante mesmo. Ano passado ele marcou 9 gols, na reta final do Brasileirão ele marca contra o São Paulo, contra o Palmeiras, então deu uma visibilidade muito grande pro meia, que assim, eu vejo como um grande jogador, tá? Que pode ter um futuro bem interessante mesmo. Lembrando que inicialmente o Cruzeiro tinha 40% dos seus direitos econômicos. Abre mão de 10% e fica com 30%, envolvendo a troca com o Bruno José. Depois abre mão de mais 5%, chegando agora em 25% em relação ao jogador, que ou seja, o Cruzeiro poderia ter um percentual ainda maior. Não sabemos quanto que vai ser negociado por essa parte. Pode ser que, por exemplo, o Palmeiras opte por comprar 10% do Cruzeiro. 10% sairia, por exemplo, a 12 milhões de reais, algo próximo a isso, e o Cruzeiro manter um percentual. Se for valer pelo mesmo percentual que o Internacional tem pedido, 50% por 44 milhões. O Cruzeiro tem 25, então pegaria 22 milhões de reais se comprasse a parte da Raposa, né? Que deve ser o que vai acontecer. Dificilmente um clube vai investir tanto no jogador, igual o Palmeiras vai pagar 44 milhões para ter 50%, melhor pagar 60% e levar um percentual ou do próprio atleta, ou do Desportivo Brasil, ou do próprio Cruzeiro, que pode render, na minha opinião, até 22, 24 milhões de reais ao time do Cruzeiro, que faz uma total diferença, né? Pensa esse dinheiro caindo hoje na conta do Cruzeiro, o quanto que não poderia, né, ser utilizado a contratação de reforços e tudo mais, que principalmente eu vejo que é isso, né? Já que é um dinheiro que não estava esperando, investir na contratação de jogadores. Maurício, que sai aqui do Cruzeiro depois de disputar 9 jogos e 1 gol na Série A de 2019. Em 2020 começa muito bem, antes de ir para o Internacional, 32 jogos aqui pelo Cruzeiro, 5 gols e 3 assistências. E tem gente ainda que insiste em falar que o Maurício é ruim, tá? Nossa, mas o que tem, falando, assim, é claro, eu acho que se tivesse deixado ele aqui, não teria virado isso tudo não, tá? Porque o Cruzeiro não iria ter jogado jogos importantes, igual o Internacional jogou nos últimos anos, não teria tido um profissionalismo como o Internacional nos últimos anos e até visibilidade para o Maurício, que agora está com 21 anos. Vamos ver, não acho que essa história deve ir adiante. O Palmeiras tem sido muito pão duro, né, no mercado nesse ano, ainda mais porque dependendo a janela pode fechar no próximo dia 5, se estender até o próximo dia 20, ok, mas assim que tivermos mais atualizações eu vou trazendo também aqui para vocês. Antes de darmos sequência aqui no nosso conteúdo, tem também um recado da Bet All In, que assim, vou deixar aqui para vocês excelentes resultados aparecendo na tela. Por exemplo, no último jogo oficial do Cruzeiro, esse excelente resultado aqui, ó, voltando mais de R$700 na partida contra o América, tá? No caso, o Cruzeiro iria marcar na segunda etapa. Esse aí foi só um jogo que eu peguei de exemplo do Cruzeiro. Lá tem vários outros jogos, principalmente agora, voltando aos jogos dos campeonatos estaduais, jogos também do campeonato europeu. E assim, várias dicas para você que está cansado aí de tentar apostar, não ter um resultado bacana. O grupo VIP da Bet All In está com o desconto excelente, você vindo aqui pelo nosso canal, por apenas R$ 49,90 o plano mensal. Vai estar aqui aparecendo para vocês. Se você optar por assinar o plano anual também, vai estar com um valor aqui promocional, um desconto em relação ao que estava antes. Então, ótima opção, né, para você entrar hoje mesmo no grupo VIP da Bet All In e ter resultados excelentes, como eu deixei aqui alguns aparecendo na tela. Quero falar também com vocês sobre o zagueiro Manuel, que não tem jogado, né, com frequência pelo Fluminense na atual temporada. Com o técnico Fernando Diniz, dos 14 jogos que o Flu fez até aqui, apenas 5 o Manuel jogou, sendo esses 4 jogos, né, como titular. O contrato dele não está se encerrando, muito longe disso, contrato que foi renovado, né, e vai até dezembro de 2024, então tem ainda um bom tempo do zagueiro de contrato com a equipe carioca. Nesse ano, igual eu falei, 5 jogos apenas. No ano passado ele viveu bons momentos,
tanto que foi titular mais do que da metade da temporada inteira, somou 51 jogos, 7 gols e 2 assistências. A questão é, nesse início de temporada, até aqui, muito abaixo, né, o desempenho do jogador, até mesmo essa questão de oportunidades. Eu realmente não tinha observado que ele estava jogando tão pouco assim, até alguns de vocês me mandarem aqui no YouTube e também lá no Instagram sobre o Manuel, né, se ele poderia voltar, se seria uma boa opção, que eu quero comentar aqui nesse vídeo. Lembrando que quando ele sai do Cruzeiro naquele início de ano de 2021, foi muito por conta da questão financeira, né? Acabou o contrato dele, ele pediu uma renovação muito alta para os padrões do Cruzeiro na Série B, e ele sai então depois daquele bom ano, da reta final da Série B de 2020, onde ele marcou 5 gols em 26 jogos, ainda também contribuiu com 2 assistências. Foi importantíssimo, né, para aquela reta final do ano, para o Cruzeiro não ser rebaixado. Depois começa o Campeonato Mineiro de 2021, onde ele marcou 1 gol em 5 jogos e foi jogar no Fluminense, faz ainda naquele ano pelo Fluminense 21 partidas e 2 gols então. É aquela coisa, não é um zagueiro jovem, tá aí com 33 anos de idade, porém eu tentaria. Não acho que é um zagueiro que tem um salário totalmente fora da realidade do Cruzeiro. Na Série B, obviamente, estava muito fora, porém, se você for pegar, se o teto do Cruzeiro for realmente 300, 350 mil por mês, eu acho que poderia sim ter algum negócio, ainda mais porque, pelo que ele tem apresentado até aqui, não faz parte dos planos do Fernando Diniz, né? Porque dos 14 jogos ele jogou menos da metade, então não tem demonstrado um grande potencial. É um pouco mais complicado o Fluminense liberar agora, porque em breve vai começar várias competições, né? Então acho que seria o nome mais viável ainda se fosse pensar no meio do ano, só que o Cruzeiro precisa de um zagueiro para agora. Mesmo com a chegada do Castan, ainda deve chegar pelo menos mais um zagueiro para o Cruzeiro para o decorrer da temporada. De preferência, eu acho que esse nome tem que ser de peso. Um cara que vai chegar e ser o titular incontestável, porque até aqui não temos nenhum, né? O Reinaldo, o Lucas Oliveira, o Castan, algumas opções da categoria de base, não tem nenhum. O Neres, você fala assim e olha, você fala, né? Nossa, esse aqui vai ser titular absoluto. Não, não tem. Então, essa questão acaba pesando bastante. E quero saber o que você acha então do Manuel, zagueiro que chega, né, no Cruzeiro vindo do Atlético Paranaense por mais de 9 milhões de reais em 2014. Joga de 2014 a 2018 no Cruzeiro. O único ano que ele jogou realmente como titular aqui na Raposa foi em 2015, onde ele marcou 48 jogos e 1 gol nesse período. Pelo Cruzeiro. Depois ele joga ali uma média de 29 jogos em 2016, 24 jogos em 2017 e 22 partidas em 2018, quando também foi campeão, né, da Copa do Brasil pelo Cruzeiro, 2 títulos da Copa do Brasil, 2 estaduais e 1 Campeonato Brasileiro, aí na soma, né, dessa passagem pela Raposa. Quero que você deixe aqui então a sua opinião, o que você acha do Manuel e se aceitaria o zagueiro de volta. Bom, quero falar aqui também sobre o Lucas Romero e não é sobre ele vindo para o Cruzeiro ou algo nesse sentido. Quero falar aqui sobre o jogador que voltou à tona depois de um episódio muito curioso lá no León, do México, onde ele leva uma joelhada do juiz. Isso mesmo. O juiz foi dar o cartão amarelo para ele, chega perto e dá uma joelhada. Eu vou ver se eu consigo deixar as imagens aqui para vocês, e que esse caso está até sendo investigado pela Federação Mexicana e pode parar na FIFA. Esse caso aí, que é raro, né, você vê um lance desse jeito, do juiz com um jogador, parecendo aqueles vídeos de memes, né, do futebol, você vê um jogo semi-amador, né, acontecendo algo desse tipo, só que o volante de 28 anos de idade participou de uma cena desse jeito. E, inclusive, a arbitragem do jogo, né, da Confederação falou o seguinte: a comissão de arbitragem informa que será instaurado um processo de investigação sobre os fatos ocorridos com o árbitro Fernando Hernández no confronto América do México e o Clube León, que é o do Lucas Romero, na 13ª rodada da Liga Mexicana. Então, assim, esse lance bem eu diria que, né, nunca vi um negócio desse no futebol brasileiro, e que voltou à tona aí vários torcedores do Cruzeiro falando sobre essa entrada. Eu quero que você deixe aqui a sua opinião embaixo nos comentários. E até muita gente falando que o juiz é cruzeirense, né? Dando uma dura nele aí por não ter ido jogar no Cruzeiro, que realmente foi quase isso, né? O Lucas Romero, não sabemos toda a verdade se ele realmente tinha a opção de escolher ir para o Cruzeiro ou para o León, mas acabou que foi uma proposta financeiramente melhor para ele e também para o Independente, que é o time que tinha os seus direitos econômicos. O Cruzeiro tentou ao máximo e não conseguiu trazer o volante, que já tem nessa atual temporada pelo clube mexicano 15 partidas e uma assistência. Tenho certeza, se tivesse aqui no Cruzeiro, uma peça excelente, né? Apesar de já termos várias opções para o elenco nessa função de volante, até agora nenhum conseguiu se encaixar.